dia a todos. Uma satisfação darmos início ao nosso segundo dia de apresentações aqui no Seminário Internacional sobre as comemorações dos 200 anos da Congregação Beneditina do Brasil. Hoje nós temos a satisfação de receber a doutora Clancy Young, uma doutora quentinha, eu disse agora há pouco fresquinha, porque agora há pouco quer defender, mas é melhor usar o adjetivo quentinha, fresca, sobretudo para os portugueses, tem um outro sentido mais negativo. Então, a Clancy fez o mestrado e o doutorado estudando a arte de Byron, a escola de arte de Byron, sobretudo sobre a presidência de Dom Desidério Lenz, mas o recorte dela mais específico foi a Abadia de São Bento de São Paulo. O mestrado foi mais sobre a pintura. Aqui temos uma outra que fez um trabalho muito bonito também sobre a arte de Byron, que é a Kátia Mars, que foi nossa aluna no curso de pós-graduação de arte sacra e que estudou sobre a capela do Alto da Boa Vista, a capela de São Gerardo. Agora, voltando a Clancy, então, no mestrado, estudou a pintura, particularmente a pintura, não me deixa mentir sozinho, estudou particularmente a pintura da Igreja Abacial do Mosteiro de São Bento de São Paulo, pintura do Dom Adalberto Grinitzet e Clemente Frischau. E agora ela defendeu o doutorado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Então agora, com muita satisfação, que eu apresento a doutora Clancy Young. Que responsabilidade, né? Bom dia a todos. Como o Dom Mauro me apresentou, meu nome é Clancy, sou historiadora da arte e vou apresentar o nosso trabalho. Eu falo nosso trabalho porque, por mais que uma pesquisa científica seja feita por um indivíduo e seja um indivíduo que fica independente trabalhando, a pesquisa é sempre feita do coletivo. E nisso eu tenho que agradecer ao meu orientador, a FAPESP, a FAPESP que financiou esse estudo, os arquivistas, os responsáveis pelas bibliotecas. E nesse evento gostaria de agradecer ao Abade Presidente Dom Emanuel, ao Abade do Rio de Janeiro, a toda a comunidade beneditina, fazendo a abadesa, que eu estava esquecendo aqui, a abadesa Marta Lúcia, e a toda a comunidade beneditina com o nome de Dom Mauro. Professora Tamara, Comitê Científico e Técnico. Bem, vamos começar, né? Se eu conseguir mudar esse negócio, peraí, isso. O trabalho, eu pretendo abordar a arte de Byron por dois aspectos. Um pelo Danúbio, o que seria a Escola de Arte de Byron, e pela parte brasileira. Como nós temos um tempo, eu não vou ler, eu vou procurar dar uma base para vocês possam acompanhar o que eu estou trazendo, o que vocês podem olhar nas imagens, o que é interessante. E eu fiz um recorte de trabalho que vocês vão passear comigo por diversos mosteiros e obras em diferentes locais que foram realizadas a arte de Byron. Então eu vou dar um arcabouço rápido teórico, só para vocês saberem o que olhar, e aí a gente começa a passear pelos mosteiros beneditinos. Isso é minha cara, né? Acho que não tem perigo, não. Ok. Olha que passa 7 palmas.
Ok, continuando. O mosteiro de Boiron foi fundado por 2 monges beneditinos alemães que queriam a renovação da arte litúrgica, queriam a renovação da fé católica na Alemanha. E sobre o apoio da princesa Catarina, eles assumiram essa instalação, esse mosteiro, e é onde foi fundado o mosteiro de Boiron. Tá? Então nós temos aqui mais o mosteiro de Boiron, da fachada da capela, e aqui o Danúbio. É uma região muito bonita. E a congregação de Boiron se formou primeiro para o mosteiro de São Martinho, que a gente conhece como mosteiro de Boiron, e aí se seguiu diversos mosteiros em diversos países da Europa. Então nós temos ali Marie de Sul, na Bélgica. Nós temos aqui o mosteiro de Emaús. Essa fachada não é o original dela, deixa eu colocar aqui. Essa fachada não é a original, porque ela foi bombardeada, então mais tarde a gente retoma essa fachada. Aqui nós temos o mosteiro de Santo André, na Bélgica. Eu gostaria que vocês lembrassem desse mosteiro, porque mais para frente a gente vai retomar ele quando a gente discutir a congregação beneditina brasileira. E aqui nós temos o mosteiro de São Gabriel, também na República Tcheca, em Praga, que foi o primeiro mosteiro beneditino feminino da congregação de Boiron. Mosteiro de Santa Hildegarda, também feminino, na Alemanha. Maria Laar, que eu não fui visitar, mas é uma referência na congregação de Boiron, então eu coloquei como exemplo. O que era a Escola de Arte de Boiron? A escola foi o seguinte: o abade, quando foi fundado o mosteiro de Boiron, ele focou na renovação litúrgica pelo canto gregoriano e pelo estudo matemático. Então já tinha uma vertente de estudo matemático. Lenz, esses dois do meio, Lenz e Vogel, os dois eram egressos da Academia de Munique, Academia de Arte de Munique, e eles receberam uma bolsa para estudar na Itália e se aproximaram do grupo dos Nazarenos. O grupo dos Nazarenos eram jovens egressos da Escola de Belas Artes de Viena, que se situaram em Roma, e eles produziam arte religiosa, não arte religiosa apenas, mas arte, de uma forma geral, de forma coletiva. O que acontece? Nessa época tinham as academias de arte, e a academia de arte focava no artista autoral. E esses jovens queriam retorno, esse grupo dos nazarenos queriam retorno da arte coletiva. E esses dois jovens, como queriam esse mesmo retorno, se juntaram a esse grupo. O Lucas Steiner, ele era discípulo de Gabriel Vogel. Então, ele também se juntou ao grupo dos nazarenos. Em um certo momento, o Lenz ele começou a estudar e ele desenvolveu uma teoria para a arte sacra, que a gente vai abordar logo mais. E ele tinha a ideia de que a arte sacra devia ser produzida não apenas por um coletivo de artistas, mas para um coletivo de artistas dentro de uma escola claustral. Então ele tinha uma visão monástica. Aqui embaixo nós temos fotos desse grupo. A primeira é em Monte Cassino. Aliás, as três são em Monte Cassino, em momentos diferentes. Eles trabalharam em 2 momentos. Um na Torreta, e posteriormente eles trabalharam na cripta do mosteiro de Monte Cassino. Vou dar algum respaldo técnico para a gente seguir antes de entrar nas imagens em si. Eu dividi a arte de Boiron em 3 fases. A primeira fase é justamente essa fase da fundação. Então nós temos aqui embaixo os 4 fundadores. Eu considerei o discípulo de Vogel como um membro.
porque ele estava ali desde o início, que acompanhou a fundação. E considerei também o abade Gabriel Volter. Esse princípio norteador do trabalho boyronense não tinha uma escola formada em si. Eles produziam arte de forma coletiva e o principal artista, embora a parte teórica pertencesse a Lenz, o principal artista era Vogler. Por que Vogler? Porque logo que terminaram o primeiro trabalho, Vogler entrou para a ordem, então ele se tornou um monge, e Lenz seguiu para Berlim para continuar os estudos. Então a base de quem continuou trabalhando com arte foi Vogler. Eu dividi a segunda fase, que é seguindo a ordem cronológica. Logo em seguida, o que acontece? A base desse grupo artístico, ele se desfez. Por quê? Porque o abade faleceu e Vogler faleceu. Todos faleceram jovens. Então, sobrou Lenz, que tinha uma ideia teórica peculiar, que a gente vai ver logo à frente, que o abade meio que concordava, aceitava, mas ele não tinha uma liberdade de produção. E com essa base desfeita, ele começou a produzir mais artes dentro desse modelo oriental egípcio. A segunda fase é quando se aproxima dele os nabis. A foto de baixo é Willebrod Verkade. Ele era um ex-nabi. O nabi seria um grupo também muito forte, uma irmandade muito forte do período, um grupo artístico reconhecido pela historiografia da arte, assim como os nazarenos. Lembrando que a escola de Boyron não é conhecida na historiografia da arte, tá? É um estudo muito pouco conhecido. Nós temos essas referências para quem é historiador da arte, é muito importante. Olha, eles estiveram com os nazarenos, os nabis se interessaram por ele. O Willebrod Verkade é um ex-nabi. E ele foi responsável pela exposição que ocorreu em 1905 na Seção de Viena. Que aí a arte de Boyron passou a ser conhecida publicamente. Não que antes não fosse, mas era um grupo muito reconhecido e muito famoso. Quem são os nabis? Eu posso falar assim, Serusser e Denis estiveram em Monte Cassino visitando Verkade. Mas provavelmente não soam ensinos para as pessoas que não estão acostumadas com esse repertório. Mas aí eu posso falar assim, mas eles estão conectados com Gauguin e Van Gogh. Aí as pessoas falam assim, opa. E a secessão o Klimt olhou muito também para essas artes. Embora não tenha estudo que reflita ou que mostre que eles estiveram juntos, ele com certeza teve conhecimento e tem uma similaridade que fala que o friso de Beethoven, que tem na secessão, teve uma certa influência desse estilo de arte. E a terceira fase, o que acontece? Essa parte mais teórica é a parte mais longa, tá, gente? A terceira fase é a fase dos monges artistas, discípulos de Lenz e de Vogler. E essa terceira fase não tem muita coisa de nova. Eles reproduzem e dão uma característica pessoal ao que já tinha sido produzido nas fases anteriores. E, infelizmente, com a morte natural dos monges, a escola meio que ficou 100 anos. Da segunda fase do século XIX, segunda metade, até a primeira metade do século XX. Algumas características do que a gente pode olhar na arte de Boyron. Ela tem essa influência oriental. Tá? Lenz, quando montou a teoria estética, ele se voltou para o modelo visual egípcio. Então, visivelmente, é fácil de perceber que realmente tem uma influência egípcia, oriental, uma parte oriental bizantina, mas a parte egípcia é o que nos deixa assim, mais curiosos. Por que curiosos? Porque o modelo visual de Lenz, utilizando a arte egípcia, a arte egípcia é uma arte pagã. E, de repente, ele usou um modelo visual não muito comum para representar a arte cristã.
Então isso dá um certo... é um paradigma. Bem, ele seguia uma base geométrica, então ele acreditava que as imagens tinham que nascer de uma geometria. E aqui a gente vê alguns desenhos dele e como ele construía as imagens, porque ele acreditava que dessa base geométrica você conseguia um purismo para a arte sacra. Um ponto muito importante da arte de Boiron é a paleta. As cores são muito importantes, então ele acreditava em cores básicas, sólidas. Depois você vai ver que essa última fase, os artistas eles não usavam a perspectiva, não é uma coisa que fazia parte deles, eles valorizavam a linha. Mas você percebe uma certa nuance no planejamento, que seria nos tecidos das vestes dos anjos, de ter uma certa colorimetria, assim, de claro para escuro, para dar sombreamento. Mas esse, a princípio, a primeira fase, a segunda fase seria cores sólidas, básicas, sem essa nuance. Aqui nós temos 2 estudos para locais, para edifícios, e aqui uma parte decorativa. Parte decorativa, ornamento, arte total. A arte de Boiron ficou muito conhecida e reconhecida pela sua parte do ornamento. O ornamento é uma característica muito forte na arte boironense. E essa questão da arte total, dentro da história da arte, é a produção quando o artista ou o grupo de artistas procura produzir tudo que é necessário dentro da arte. Então, sei lá, ele projeta as vestimentas, eles projetam os objetos litúrgicos, não apenas a parede, como que a base da arte de Boiron é uma arte do ornamento para o edifício, uma pintura parietal, mas não apenas isso, como também. Aqui está o ornamento aplicado para edificação. Eu trouxe esse daqui, é a igreja de Boiron, de São Martinho em Boiron. Então são 2 fases. A parte de cima, a televisão não está funcionando, a parte de cima aqui mostra justamente quando os boironenses chegaram. Aqui no meio? Quando os boironenses chegaram, era assim que eles encontraram, que seria o barroco alemão. E aí eles adaptaram a arte de Boiron. Então, o altar-mor, a parte decorativa do estuque foi retirada e foi adaptada à cultura visual boironense. Posteriormente, houve uma boironização da igreja e posteriormente houve uma barroquinização da igreja. Então, mais tarde, eles permaneceram com altar-mor, alguns elementos muito discretos, e voltou à origem como era originalmente. Esse lado aqui vai dar para a capela, grande capela, que daqui a pouco a gente vê. Agora a gente começa a passear pelas artes de Boiron, tá? E visitar os locais. O primeiro trabalho dos boironenses foi essa capela de São Mauro. Foi uma capela dedicada, financiada por aquela princesa ali atrás que fundou o mosteiro. E aqui vocês já começam a ver algumas características. Deixa eu dar só uma parte técnica. O abade, o que o abade, ele entendia, porque surgiu aquela segunda fase em que Lenz pôde reproduzir a arte egípcia. O abade entendia assim, que alguns detalhes, por exemplo, assim, uma tamareira, uma parte de ornamento, algum detalhe de ornamento oriental egípcio, ok. Mas que ele não queria que fosse reproduzido imagens cristãs e modelos egípcios. E aí foi a segunda fase que essas imagens foram produzidas.
Aqui continuamos na Capela de São Mauro. Então vocês podem observar que tem uma parte decorativa de ornamento muito forte. A arte de Boiron valoriza muito a parte geométrica e formatos fitomórficos, então formatos de plantas, como a gente vai ver posteriormente no Arte Nouveau. Esses anjos alados é o que eu estava discutindo. A Capela de Boiron é de 1868 a 70 e o friso de Beethoven foi realizado posteriormente. Ao redor do Mosteiro de São Martinho temos essa casa. É uma casa de apoio ao mosteiro. Atualmente está desativada, mas ela possui algumas pinturas parietais boironenses. E aqui é o antigo... Perdão, peraí. Aqui, essa casa é a antiga hospedaria, que está desativada e está em restauro atualmente. Mosteiro de São Martinho, Mosteiro de Boiron. Aqui nós temos a cripta, em estilo boironense, algumas estatuárias em estilo boironense. A Capela Grande. A Capela Grande é o que sobrou, ou o que foi feito e permaneceu em estilo boironense dentro da igreja de Boiron. Então aqui nós podemos ver... esses modelos são repetitivos, tá? Esses anjos, posteriormente a gente vê em São Paulo, que são anjos alados feitos no teto. Anjos alados é repetitivo, né? Um anjo ao lado do outro. Essa parte decorativa. Você percebe que a produção de arte de Boiron é uma arte frontal, tá? Ela é simétrica, ela valoriza a linha, o desenho, então assim... Diferente do barroco, que é o período anterior dentro da história da arte, ela não capta, ela não sequestra o espectador pelas emoções. Ela procura transmitir o contexto informativo do que o desenho representa. Aqui são detalhes da grande capela. Esses desenhos aqui, em sentido de vegetais, não sei se fica muito claro de se ver, aqui em cima, talvez mais para frente a gente encontre. É o que a gente chama de fitomórficos. E uma grande ênfase na arte decorativa, em detalhes decorativos. Aqui nós temos remanescentes do que sobrou também é um outro pleonasmo. Remanescentes da igreja de Marritsu. Então aqui embaixo, em preto e branco, a gente vê parte documental. Você viu que eu estou apanhando com esse negócio, ó. Parte documental. Você vê algumas fotografias da época que tem a representação dos desenhos que foram feitos pelos boironenses. Sala do capítulo. Aqui é bem discreto não, assim, preto e branco, talvez mais tarde valha fazer o que o Dom Mauro fez de colorir. E o que sobrou desse trabalho todo, esse programa todo artístico, foram esses 4 quadrinhos que permanecem na igreja, tá? Que narra o ciclo de São Bento, que seria o ciclo da vida de São Bento, e aqui a crucificação. Então são temáticas que anteriormente foram feitas em Emaús. Mais para frente a gente vai ver Emaús. Aqui mesmo. Aqui nós temos... Lembra a igreja de Emaús que eu falei assim, foi destruída por bombardeio, aqui a fachada? Essa era a igreja antes do bombardeio. Não sobrou muita coisa da igreja. E aqui são fotos do período. Então a gente vê que foi pintada, o programa artístico realizado pelos boironenses, a exemplo do que a gente vê hoje em São Paulo, ela é um programa completo. E hoje o que nós temos são alguns
exemplos só. Por exemplo, nós temos esses quadros em volta das janelas, o restante está tudo pintado de branco, amarelo, dependendo da igreja. Essa é a fachada que foi realizada em substituição à fachada que foi bombardeada. Essa é como encontra a nave da igreja. Então, assim, você percebe que as pinturas não existem mais. Então, o que nós temos ali no altar-mar são 2 quadros e alguns detalhes decorativos, mas não o programa completo. Com exceção de uma capela à direita, que era considerada a capela do imperador, que você consegue ver alguma coisa mais íntegra do programa artístico boiroense. Mas, por exemplo, aqui não dá para ver, mas aqui do lado tem a pintura e embaixo tem uma porta fechada com tijolo. Então, você vê assim, os tijolos e a pintura do afresco. Então, tem uma permanência e impermanência da pintura. São Gabriel. São Gabriel é um modelo bem interessante, porque nós temos diversas discussões aqui. Porque Lenz, enquanto Emaús, Vogler estava trabalhando, então ele fez um projeto, ele fez o ciclo de Maria, que vai ser reproduzido em diversos locais. E em São Gabriel, Lenz estava trabalhando com a equipe dele, com os jovens. E ali ele fez uma obra mais oriental. Então, a gente percebe, tanto que pertence ao acervo de Emaús, aquela Nossa Senhora que eu coloquei no início como exemplo, que é bem egípcia. E... gente, peraí. E você observando, essa Nossa Senhora em Majestade, ela conversa muito com esse modelo oriental egípcio dele. Outra coisa são esses anjos alados. Anjos alados não, esses anjos um do lado do outro, um ao lado do outro. A parte decorativa continua com ênfase. Aqui é um vestuário, é uma casula. Casula? E temos móveis. O que mais que tem que apresentar aqui para vocês? Bem, tem estatuária, móveis, justamente para fechar essa ideia de arte total. São Gabriel é um mosteiro feminino. As monjas ajudaram a pintar as pinturas parietais. Naturalmente, a gente não conseguiu identificar quem, mas houve envolvimento delas. Elas foram treinadas por Lenz. Uma outra questão é que esse mosteiro desenvolveu pinturas, como que chama, Dom Mauro? Iluminuras, obrigada. Desenvolveu iluminuras. Então, iluminuras e bordado. Então, as monjas ficaram conhecidas mais pelo trabalho de arte de Boiron em iluminuras e bordados. No entanto, teve algumas monjas que foram treinadas em pinturas parietais e realizaram esse tipo de pintura. Aqui é o mosteiro de Monte Cassino, a cripta, que é o que é remanescente. A torreta foi destruída também durante a guerra. Aqui nós temos a Árvore da Vida. Esse modelo é o que a gente vê replicado, inclusive, em São Paulo. Então, assim, os modelos de Boiron iniciais, então, realizados em Emaús, em Maré do Sul, em Boiron mesmo, e principalmente em Monte Cassino, que é a casa-mãe dos monges beneditinos, foram replicados em diversas casas, como referência imagética do que seria uma arte beneditina para o período. Um descritivo muito interessante é que antes da comemoração de 14 séculos de nascimento de São Bento e de Santa Escolástica, a descrição que tem dessa cripta é como um lugar escuro, úmido e que estava meio abandonado. E essa arte de Boiron conseguiu dar uma luminosidade, porque assim, quando você olha as imagens, você não consegue imaginar que seja um lugar escuro, abandonado. Você vê um lugar
muito iluminado e muito claro. Esse dourado dá muita ênfase, valorizando o local. Santo André. Santo André tem uma forte relação com a congregação beneditina brasileira. Ele foi fundado por Dom Gerardo Van Colum, e a ideia dele era que fosse uma procuradoria para buscar jovens vocações para serem enviadas para o Brasil e para outros países, onde os beneditinos estavam revitalizando a fé. A igreja de Santo André, ele não tem pinturas parietais, pelo menos ela está toda branca. O que Dom Gerardo fez é o altar-mor, em estilo boironense, e desse lado de cá tem uma sala, uma área dedicada à arte boironense, que a gente vai ver mais para frente, no próximo slide. O que Dom Gerardo fez? Ele fez 7 capelas de referências de Roma na mesma igreja. Mas a parte de arte boironense que nós vamos discutir aqui só é esse espaço aqui e a capela mor e o altar mor. Repetindo, então, olha, esse ciclo mariano, que seria a natividade, a anunciação, foi o que é reprodução do que foi feito em Emaús pelos monges moironenses. E aí é repetido nas outras casas. Então, o que é interessante para a gente, enquanto estudo, é essa formação dessa rede de arte que circula. É uma cópia? Não, não é uma cópia. A questão não é ser cópia ou não ser cópia, mas a questão é a conexão entre essas diversas casas que se torna uma unidade. Ops, espera aí. E, ao mesmo tempo que você vê do lado direito da parede o ciclo da vida da Virgem Maria, na frente você vê justamente a biografia de São Bento, que também é o mesmo modelo que Lenz criou para a Torreta de Monte Cassino, que foi destruída, mas que pode ser vista em outros locais, em outras casas beneditinas, em diferentes países. Por exemplo, esse exemplo da Bélgica. Então, você tem esse ciclo da vida de São Bento reproduzido. Oi? Gente, eu vou dar uma acelerada para dar o tempo. Aqui nós temos outras imagens com mais detalhes do que seria a arte de Boiron. Então, vocês podem ver que tem a valorização da linha. Não se tem dúvida do que é um desenho, mas você percebe que tem uma mensagem e que essa mensagem não se perde por ser um desenho. Aqui, Santa Hildegarda, os anjos. O ciclo biográfico aqui no meio. Aqui são algumas igrejas que não é do circuito beneditino, mas foram produzidas pela arte de Boiron, foram produzidas pelos boironenses em diferentes igrejas. Aqui é a Igreja dos Carmelitas, na Áustria, realizada por Willebrod Verkade. Aqui nós temos a Igreja da Concepção, nos Estados Unidos. Então, a arte de Boiron, assim, teve só no Brasil? Não saiu da Europa? Não. Saiu nas Américas, não só no Brasil, como teve fora. E esse grupo que foi pintado aqui, esse ciclo, inclusive, é o ciclo mariano, que estava em Emaús. E aqui a biografia de São Bento. E não é produzido pelos mesmos artistas que saíram do Brasil, tá? É outro dos 2 artistas que saíram de Boiron direto para os Estados Unidos. Santa Cruz, chegamos no Brasil. Bem,
Aqui são as duas figuras principais da congregação de Boiro no Brasil. Nós temos Dom Gerardo von Calum e Frei Domingos da Transfiguração Machado. E aqui nós temos todas as casas que conseguiram ser revitalizadas e fundadas dentro da congregação de Boiro. Esse daqui já é um comemorativo. E temos em Siena, como o Dom Mauro já tinha falado ontem, os boironenses estiveram na Itália com uma procuradoria, e a Procuradoria de Santo André, que pertenceu à Congregação Beneditina Brasileira até 1920. Os boironenses chegaram em Olinda em 1895, e o período que eles ficaram aqui, eles pintaram os locais onde eles conviviam, porque, naturalmente, era o lar deles. Então, eles assumiram o espaço com as características do bom viver deles. Aqui é a sala capitular. Dentre essas pinturas, a única que permaneceu foi a sala capitular. Ah, exatamente. Você passar aí. Tá bom. Depois a gente retoma isso aqui. Rapidamente. Ah, pode passar, melhor. Obrigada. Não. Isso seria o que seria da segunda fase, que eu falei, uma arte oriental. Bem, eu vou retomar aqui. Das pinturas, a única que permaneceu foi o do capítulo em Olinda. O restante foi raspado, principalmente a área do claustro não teve permanência. O capítulo foi a única coisa que sobrou, e os vitrais também são um modelo do que foi enviado para a Alemanha para ser reproduzido e enviado para o Brasil. Mais pinturas da sala capitular. Salvador, são 6 telas que permanecem no refeitório e também na sala capitular. Opa. Na Tijuca, nós temos algumas pinturas que permanecem. Essas são fotografias do André, da década de 80. Atualmente está assim... e atualmente também degradado. Aqui nós temos a pintura de Quixadá. Aqui, São Paulo. Tinha uma questão. Dom José está aí? Não, né? Não? Dom José está. Só um minutinho, Dom Mário. Dom José tinha me perguntado uma vez que eu vim aqui apresentar, porque tinham falado para ele que isso daqui era boironense. E eu falei para ele, não é, porque eu pensei no programa inteiro, e eu falei assim, não, o programa inteiro não é uma cópia de Boiro, mas eu me retrato com o Dom José, porque, realmente, isso daqui é do altar-mor de Boiro. Tá? Então, realmente, o resto do programa artístico é um compilado. Mas ele tem razão, a coroação de Nossa Senhora é o mesmo que a gente encontra no altar. Tá? Aqui está o que eu trouxe para o Dom José. Está no altar. E a segunda composição, a segunda fase do que foi pintado na igreja de São Gerardo, continua reproduções do que foi pintado em São Mauro e em Emaús, nos primeiros locais. Esse Dom Mauro já apresentou. Aqui nós temos São Paulo, retomando São Paulo, nós temos a Capela do Abade, em arte boironense, e também temos a Nossa Senhora das Dores, reproduzindo aquele modelo do teto. Os vitrais que eu trouxe já para discutir com a próxima palestra. Então, nós temos esses vitrais que foram feitos na Alemanha. Alguns desenhos de Adalbert Grisnet e o que foi feito de estatuária em cima dos desenhos produzidos por Adalbert Grisnet. Detalhes da Basílica de São Paulo, detalhes ornamentativos, decorativos, em estilo boironense.
em diferentes materialidades, em pedra, em estatuária, em madeira, bronze. Aqui é a visão geral da igreja, todo em estilo boironense, um programa completo. E aqui é uma carta que a Adalberto Grisnet, que fez o programa artístico, escreveu para o cardeal Constantini, na China. E ele fala justamente isso, que a arte de Boiron é uma arte de representação beneditina. E ele vincula justamente como sendo uma arte, embora a historiografia ache que não tem muita arte sacra do XIX, esse modelo artístico prova muito pelo contrário, que a arte sacra esteve ativa, e esse é um modelo de arte sacra beneditina. Obrigada, meu e-mail. Qualquer coisa, discutem lá. Muito obrigado, Clêncio. Ótima apresentação. Tome assento, por favor. Sente-se aqui. Hoje, então, nós podemos dialogar um pouquinho, porque ainda estamos em tempo. A Clêncio aprendeu a ver o horário beneditino. Obrigado. Final corrido. Esse aqui é um modelo que seria a arte de Boiron. Eu nem sabia que tinha também. Primeira vez que eu vejo essa Nossa Senhora de Conceição. Aqui no mosteiro nós tivemos o João Honorato, que foi na segunda metade do século XX. Isso não é obra, suponho que não seja obra dele, mas o João Honorato produziu alguma coisa de Boiron, e uma das principais obras do João Honorato se encontra na Abadia de Nossa Senhora das Graças, em Belo Horizonte. Não sei se as irmãzinhas conhecem. Acho que ano passado nós estivemos lá, e até a Madre Agnes até expôs, mostrou para nós, tá? Um São Bento feito por João Honorato, que foi presenteado a Dom Clemente Snart por ocasião da sua sagração episcopal. E, mais tarde, o Dom Clemente presenteou as Irmãs Perpétua e Felicidade, e hoje, então, essa escultura se encontra no Mosteiro de Nossa Senhora das Graças, em Belo Horizonte. A Clêncio falou da torreta. A torreta, por quem não sabe, foi uma ruína que São Bento, quando chegou em Monte Cassino, encontrou. Então, era uma ruína de uma construção romana, e aproveitou, então, para construir o mosteiro de Monte Cassino a partir dessa ruína. Eu fiz algumas anotações aqui, alguma coisa que eu gostaria de comentar, mas a minha familiaridade com a tecnologia é maravilhosa. A torreta que eu falo. Aliás, quero ressaltar que Monte Cassino se encontra na comemoração também do jubileu, na verdade, 2029 será que 1.500 anos da fundação de Monte Cassino, mas o abade Primaz promoveu um tríduo, são 3 anos seguidos de comemorações. Esse jubileu, então, foi estendido em 3 anos, e que já está acontecendo esse jubileu prolongado. Celular. As monjas, ela falou das monjas de São Gabriel, que pintaram o mosteiro. Participaram da pintura. Pintaram. Não, a obra não é completamente dela, mas participaram da pintura, tá bom. Isso me faz lembrar também a abadia de Ringo, no Chile, com a Madre Alejandra, agora abadesa emérita, e a atual abadesa é a... Esqueci o nome da... Miriam, não é Miriam. É Clara? Não, também não. A Clara é uma das últimas... Não importa. Mas eu esqueci o nome da abadia, que me desculpe, mas eu tive mais contato com a Madre Alejandra, e esse convento era um convento agostiniano,
que, em meados do século XX, foi cedido para uma fundação de monjas beneditinas vindas de Oviedo, na Espanha, e a equipe de restauradora se encantou com essa fundação de monjas beneditinas no Chile e acabou, então, as restauradoras, as artistas, a Madre Alejandra é uma artista, é pintora, é gravadora, então acabou entrando para o mosteiro. E foi a primeira abadesa chilena, uma artista que se tornou abadesa, e depois a sucessora dela também participou desse processo de restauração do prédio, e hoje é a Madre Paulina Cruz, é a atual. Obrigado, irmã Cristina e Madre Marta Lúcia, obrigado. Então, são duas, a antiga abadesa emérita, quanto a atual, faziam parte desse conjunto de monjas que restauraram esse mosteiro de Rengo para, então, uma fundação beneditina. Algum comentário, alguma pergunta? Microfone. Eu peço que sejam perguntas objetivas, porque, às vezes, as perguntas são segundas palestras. Então, temos 5 minutos para perguntas. Trabalho seria uma redundância falar, mas eu peco pela redundância, não há problema não. Belíssimo, sempre encantador. E a professora tocou num ponto que eu acho muito interessante e queria só deixar registrado, quando as pessoas falam em cópias, né? Que está copiando. Eu penso, entre os artistas, uma cumplicidade. Havia um professor meu que falava que é uma passagem de anel, é uma aliança, né? Então, eu, que sou de literatura, estudei o século XIX, eles falavam assim, uma passagem de anel. Então, é uma aliança entre os artistas para não se deixar que a arte se perca. Então, há uma preocupação hoje em dia muito grande se é cópia, se é plágio, né? Na minha visão meio romantizada, gosto de pensar que seja para que a arte não seja esquecida, né? Que os artistas não sejam esquecidos e que haja sempre aquele amor, aquela semente mesmo. Então, queria só deixar registrado meus parabéns, muito sucesso e tudo de bom sempre, tá? Obrigada. Carlos Tadeu. Carlos. Bom dia, eu gostaria de parabenizar também pelo seu trabalho. Eu tenho 2 perguntas, vou ser bem objetivo. Carlos Tadeu é resquício, desculpa se eu falar a palavra resquício, mas é com muito carinho que eu falo assim, aluno do Colégio São Bento. 2 perguntas bem objetivas. A primeira pergunta é a seguinte: esse plano deles de arte boironense, havia um interesse que se tornasse uma arte de todos os beneditinos para além dessa congregação, como se fosse uma arte mundial beneditina? E a segunda pergunta hoje em dia a gente vê, né, um gosto muito grande, né, dentro da Igreja Católica aqui no Brasil, entre muitos fiéis, etc., pela arte católica, vamos dizer assim, oriental, pela iconografia oriental, né, dos mosaicos bizantinos, etc. Pode-se dizer que esse gosto tem a ver com a vinda dessa arte aqui para o Brasil ou não, uma vez que tem uma influência de uma estética egípcia, né? Uma estética, vamos colocar assim, orientalizante? É isso. Tadeu, quando você está perguntando, você está pensando na arte religiosa contemporânea, o que está sendo produzido hoje? Sim. Eu vejo que tem, né, um gosto muito grande, né, pela exploração dos mosaicos, a cenografia mais orientalizante hoje em dia.
Bem, a primeira pergunta. Se queria que fosse uma arte universal beneditina, possivelmente fosse o sonho. A realidade é bem distante, porque, sim, o modelo artístico, mesmo dentro de Boiron, era controverso. Você, olhando as imagens, é controverso. Então, eles tinham uma discussão que era uma arte muito difícil de ser reproduzida, porque assim, tinha uma técnica toda matemática, tanto que os próprios discípulos não desenvolveram nada de diferente, nada matemático, novos modelos. Então, eles reproduzem a vida de São Bento, reproduzem a vida de Nossa Senhora, mas eles não criaram nada de diferente. Eles reproduzem o que foi feito em Emaús, em Monte Cassino, e isso circulou. A ideia, eu acho que é o sonho de qualquer artista, né? Você fala assim, vai ser a arte beneditina. Eu acho que, no período em que tinha pouca abordagem da arte sacra, no 19, eles foram a arte beneditina, tanto que é a arte que está em Monte Cassino. Então, ele teve um reconhecimento. Mas não é uma arte que você vê em todos os mosteiros, não é uma unanimidade. E também, mesmo os mosteiros que tem, não tem permanência. Por exemplo, nós temos a igreja aqui mesmo aqui o exemplo do Rio de Janeiro, que está perdendo as pinturas. Nós temos São Gabriel, que tem uma descendente aristocrata que faz questão de manter essa igreja. Então, assim, o complexo monástico foi o Correio de Praga, foi a empresa de gás, e foi todo dilapidado. O que sobrou é a igreja, e tem um grupo chamado Malaquim, chefiado por essa aristocrata, que está mantendo e procurando manter a arte de Boiron. Então, assim, não é uma unanimidade. E a arte contemporânea que você está perguntando, eu acredito, eu fechei meu estudo em cima disso, tá? Eu acredito que tenha mais conformidade com a arte moderna do que naturalmente, que bebeu, olhou para ali, sim. Sim, inclusive a gente vai ter palestra de Pastor, e Pastor teve uma proximidade muito grande com Boiron. E ele teve em Boiron, ele tem uma proximidade muito próxima com os beneditinos, com a cultura beneditina, e é uma arte contemporânea, mas dialoga muito com a arte moderna, a economia de traços. Porque o que acontece? A arte de Boiron, ela é ornamentativa e ela não tem economia de traços. Se você vê, ele continua com muita decoração. E, se você vê a arte contemporânea, ela não tem tanta decoração, tantos ornamentos. E tem uma economia de traço. Com um traço, você representa... Ele é mais limpo do que a arte de Boiron em si. 5 minutos para o café e depois temos a palestra, então, do Helder Viana. Muito obrigado, até daqui a pouco.